Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós vamos agora dar início a mais um vídeo, e aí eu quero já apresentar aos irmãos mais ou menos o que nós vamos trabalhar. Entendendo os dons, um guia completo de Sandstorms, tá bom? Um livro grande, né? Você percebe pelos diâmetros dele, mais ou menos 410 páginas, e aí ele vem trabalhar essa temática, né? Ele tem um outro livro que é Os Dons Espirituais, também, melhor dizendo, lançado pela editora Vida Nova. Esse aqui é lançado pela Thomas Nelson. Vamos lá? Como de costume, nós vamos apresentar o livro, dar uma lida também no índice e também dar uma síntese ou uma lida bem resumida na introdução. Tá bom, meus queridos? Só para nós conhecermos esse livro. Vamos lá. Como eu já apresentei, aqui está Entendendo os Dons Espirituais, um guia completo. Desde já peço que os irmãos se inscrevam em nosso canal, deixe um joinha, curta, né? Também compartilhe com os nossos irmãos e amigos e todos aqueles que estão interessados neste tema, nesta temática, que é acerca dos dons espirituais. E também, querido, não deixe de comentar, tá bom? E também ative as notificações para receber outros dons. Vamos lá? E aí eu gosto, como sempre, eu estou lendo a parte das orelhas, a parte de trás, tá bom? Diz assim, a parte da orelha aqui, ok? Vai dizer assim: Sandstorm escreveu o livro mais abrangente sobre os dons espirituais que já vi. Não consigo pensar em uma única pergunta sobre os dons que ele não aborde, tá bom? Jack Derry. Esse é outro livro que eu creio que eu devo ter ele por aqui, desse autor aqui, pela editora Carisma, né? Jack Derry, também um ex-sensacionista, né? Que estudando as escrituras, assim como John Storm, melhor dizendo, Sandstorm, né? Também encontrou nas escrituras provas, melhor dizendo, não provas, né? Nem evidência de que os dons espirituais, de fato e de verdade, ficaram na igreja primitiva e com os pais apostólicos, e depois de 200 até 300 anos depois de Cristo, e na formação do cânon, cessou os dons espirituais. Claro que aqui eu estou falando dos dons miraculosos, aqueles dons extraordinários, né? Não somente dos dons lá de Romanos capítulo 12, dos versículos de 1 até o versículo 8 ou 9, se não me engane, e de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. Alguns sensacionistas creem e acreditam que esses dons ainda estão sendo utilizados e Deus ainda está usando eles, tá bom? Mas eles, de fato e de verdade, querido, não creem nos dons descritos lá em 1 Coríntios. Deixa eu só ler com os irmãos esses dons, para que os irmãos compreendam. 1 Coríntios, capítulo de número 12, já aqui, encontrei. Diz assim, a partir do verso de número 4, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Senhor é o mesmo. Melhor dizendo, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aí o versículo 7 que diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecias, e a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-la. E o versículo 11 fecha assim essa epígrafe, praticamente dizendo esse parágrafo. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então você percebe que esses são praticamente os dons que os sensacionistas não mais acreditam que estão sendo utilizados na igreja, que Deus não mais levanta homens com dons de cura, homem com variedade de língua, interpretação, tá bom? Eles creem que de fato e de verdade Deus ainda possa curar. Mais um ato soberano de Deus, quer dizer que Deus não mais distribui os dons relacionados a 1 Coríntios, esses dons miraculosos, esses dons extraordinários, tá bom? Vamos lá. Ainda tem aqui mais algumas considerações, alguns endossos, né, que diz assim: este é, sem dúvida, o melhor livro que já li sobre o assunto. Sam traz clareza a este assunto muitas vezes mal entendido, despertando-nos para a necessidade dos dons espirituais, a fim de vivermos a vida frutífera que Deus idealizou para nós e cumprimos a missão que ele nos designou. Christian Kane, né, fundador da versão A21, diz assim: o outro, Max Lucado, um dos grandes autores, eu gosto muito da leitura dele, diz assim: Sandstorm
escreve com o coração de um pastor e a habilidade de um estudioso. O seu preparo é impressionante, minucioso e detalhado. Este livro servirá de ferramenta de consulta para todos nós que buscamos andar no Espírito. Então você percebe que os endossos desse livro já dão a característica de fato e de verdade este livro vai proporcionar. Praticamente, querido, é um manual, claro, sucinto, introdutório, de todos os dons descritos nas Escrituras. Explicações também, se os dons cessaram ou não cessaram. Ele também traz uma palavra sobre a questão da doutrina cessacionista, da doutrina continuista. Então, este autor, de fato e de verdade, ele vai trabalhar essa questão. Vamos agora para a parte de trás do livro, deixa eu mostrar para você. Bem aqui. Diz assim, um manual prático sobre a obra do Espírito Santo. Compreenda o poder transformador dos dons espirituais com a nova obra de Sam Storms. Leitura essencial a todos os que buscam profundidade, entendimento sobre o tema. Em Entendendo os Dons Espirituais, Sam desvenda com clareza a eloquência as diversas interpretações sobre os dons espirituais e demonstra a relevância inquestionável deles na vida e no ministério de cada cristão. Nesta obra esclarecedora, o autor desafia visões limitadas sobre os dons do Espírito, esclarece dúvidas e revela como Deus anseia manifestar seu poder de maneira intensa e pessoal na vida daqueles que o buscam. Com uma abordagem acessível, Storm explora a magnífica verdade de que os dons espirituais, desde os miraculosos aos mais corriqueiros, são concedidos com o propósito de encorajar, edificar e consolar, promovendo assim a nossa transformação à imagem de Jesus Cristo. Ideal para estudos individuais ou em grupo. Entendendo os dons espirituais é o convite perfeito para quem deseja explorar e desenvolver os dons recebidos do Espírito. A parte de trás também, querido, deste livro, ela já deixa alguns pontos esclarecidos sobre o que o autor também vai proporcionar. O autor também ele vai, de alguma maneira, nos incentivar a buscarmos e recebermos de Deus e também colocarmos em prática no corpo de Cristo. Você sabe que uma das grandes e maiores utilidades dos dons espirituais de Deus dar à igreja é para o crescimento, o desenvolvimento do corpo de Cristo. Você vai encontrar no contexto, tanto em Romanos 12, como em 1 Coríntios 12, como também lá em 1 Pedro, agora eu não me lembro o capítulo e a passagem, como também em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Todo o contexto dessas passagens e demais passagens que a gente vai encontrar neste livro diz e deixa claro que é para o desenvolvimento do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, da igreja tanto local ali como a igreja invisível, tá bom? Eu creio que nós já estamos com 9 minutos, chegando aos 10. Em outro vídeo nós vamos ler a parte introdutória, conhecer o índice deste livro, tá bom? E eu recomendo demais que os irmãos adquiram este livro. Que Deus em Cristo vos abençoe. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de compartilhar, ative as notificações e também comente se você gostou ou não, o que você quer que nós mais venhamos desenvolver através deste livro. Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus, amém.